Olá, olá, mais um vídeo aí chegando e aquele pedido especial, ó, dá a sua curtida, pega o seu dedinho especial aí, compartilha aí com as suas pessoas, com aqueles amigos que você tem assim num coração e também se você não é inscrito, se inscreve aí, porque eu já apresentei os planos muito bons para o nosso Deus. Então, que Ele vai nos abençoar e através desses vídeos você também vai ser abençoado. Vamos para mais um vídeo? Muito bom dia! Bom, uma perguntinha já de início. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a sua primeira ação? E não vale dizer que é abrir os olhos. Pois bem, normalmente quando a gente acorda, principalmente quando a gente é casadas, né? A gente dá uma olhadinha pro lado e se o nosso parceiro ou se a nossa parceira estiver acordada, qual é a primeira coisa que a gente fala? Um bom dia, né? Pelo menos é assim que precisa ser. Tudo bem. Mas você sabia que quando a gente acorda, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conversar com o nosso Criador? É agradecer a Ele, tanto pela noite, né? Pelo dia anterior, pelo bom descanso, né? Por mais uma vez receber o privilégio de abrir os olhos, de dar seguimento à vida, né? Afinal de contas, todos os dias nós temos algo a ser feito e para se fazer também, claro. Pois bem, de que maneira nós devemos conversar com Deus? Talvez o que eu esteja falando aqui não é novidade para ninguém, porque nós sabemos qual é a melhor e o que devemos fazer quando a gente acorda ou quando a gente tem algo importante para fazer ou para pedir ou para acontecer. O primeiro das coisas antes mesmo da concretização é orar a Deus. Pois bem, como Jesus ensinou a orar? Lá em Mateus 6, do verso 19, do versos 9 ao 13, me desculpem, lá tem uma história falando como é que Jesus ensinou a orar. Lá também entra a questão da oração do Pai Nosso. E a maioria das pessoas já conhecem muito bem. Só que também tem uma questão bem importante. Para a gente orar a Deus, não tem que simplesmente tornar-se a oração como se fosse uma reza repetitiva. Aquela coisa de todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, em todo tempo, todo dia, todo tempo, todos os dias. A oração, ela precisa ser feita como se fosse uma conversa. Sabe esse momento aqui que eu estou tendo? Então, é como se fosse isso. Só que em um lugar tranquilo, sem muito barulho, né? E é claro que para conversar com o nosso Deus, a todo tempo nós precisamos conversar. Em qualquer lugar que você possa estar também. Só que lá em Mateus 6, dos versos do 9 ao 13, lá está dizendo que é para nós termos uma conversa sincera com o Pai. Entende? Sabe por quê? Porque o Pai cuida de todas as coisas. E às vezes eu vejo pessoas que ficam aflitas, desesperadas e choram e pedem e não se contentam e passa o dia inteiro fazendo aquele mesmo pedido. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque uma vez que você pede ao Senhor, cabe a você confiar nele. E o mais importante, que em todas as orações nós possamos dizer que seja feito a tua vontade, Senhor. Então, se é para ser feita a vontade do Senhor, nós temos que dar um tempo e deixar ele trabalhar.
né? E eu entendo que às vezes o desespero não nos deixa, nossa, o desespero nos torna um inimigo da perfeição. É esse o ditado. E se não for também, é mais ou menos isso. E nós não temos paciência de esperar com que Deus solucione as coisas que nós pedimos a Ele. Então nós temos que saber pedir as coisas para o Senhor também, sabia? Só que o primeiro deles é você ter uma conversa com o Senhor no sentido de orar, de agradecer, de pedir, mas em uma conversa com Ele. E Ele se alegra, sabia? Dessas nossas atitudes. Então, que possamos ter mais atitudes como essa. Qual é a oração que agrada a Deus? Também em Mateus. Você vai ver lá em Mateus 6, verso 6. Ou melhor, capítulo 6, verso 6. Qual é a melhor oração que agrada a Deus? É até estranho falar isso, né? Oração que agrada a Deus. Se for pra gente falar em oração, todas as orações têm que agradar a Deus. Só que, de que maneira você está fazendo essa oração? É uma oração sincera? É uma oração que vem lá do fundo do coração? É uma oração que está sendo feita em um lugar secreto? O que é um lugar secreto? É um lugar de menos barulho, de menos distrações. Qual é o melhor lugar para fazer isso? A Bíblia nos relata que o melhor lugar é entrar no seu quarto, fechar a sua porta e estar em secreto com o Pai. Esse é o melhor momento. Eu falo melhor momento, eu não estou falando em melhor hora. A qualquer momento que você sentir a necessidade e você ir para o seu quarto, fechar a sua porta e se colocar de joelhos e começar uma conversa sincera, uma oração sincera, pode ter certeza que o nosso Pai está contentíssimo com essa nossa atitude. E por que às vezes não recebemos o que pedimos? Nós vamos ver lá no livro de Tiago, capítulo 4, versos 3. Sabe por quê? Porque em muitas das vezes nós temos planos, certo? Sim, eu tenho muitos planos. E eu gostaria que todos os planos fossem realizados, claro. Só que se eu tenho planos e eu acho que tem que ser realizados e eu começo a fazer as coisas do meu modo e as coisas não acontecem, aí eu vou lá orar a Deus, conversar com Deus, vou falar assim, olha, Senhor, eu tenho um plano, sabe? Gostaria que o Senhor abençoasse, que o Senhor fizesse isso, que o Senhor fizesse aquilo, para que eu pudesse fazer isso e para que eu pudesse fazer aquilo. Você prestou atenção nessa minha frase? Eu quero, eu gostaria, o Senhor podia fazer para mim ou para eu, não sei, né? Então, tá errado, não é assim. Essa minha oração está sendo custeada por vaidades, pelo meu querer. Para mim, isso está errado. Não tenho que fazer orações, ficar tempos e tempos clamando, falando, sendo que o que eu estou colocando é algo para mim e está errado. Eu tenho que orar para as pessoas que têm problemas com vícios, preciso orar para as pessoas que estão tendo problemas na vida conjugal, para pessoas que estão tendo problemas na vida financeira, em se tratando de família, quando a finança vem de um modo avastador, isso daí implica todo o relacionamento, não só entre marido e mulher, mas entre filhos, pais, irmãos, amigos, e vira uma coisa desastrosa. Isso é muito ruim. Então nós devemos orar para aqueles que realmente necessitam das nossas orações e carece também da misericórdia do nosso Deus, assim como nós também. Eu dependo totalmente, exclusivamente da misericórdia de Deus, porque se não fosse através da misericórdia dele, eu nem estaria aqui. Então, isso é muito importante. Não fazer uma oração de um modo egoísta, de um modo vaidoso. E isso daí você pode fazer o que você quiser, mas isso daí Deus não está nem te ouvindo por isso. E aí depois não adianta culpá-lo, né? Porque quem está sendo inconsequente somos nós. E que possamos pensar dessa maneira, né? Quanto tempo devemos orar? Quanto tempo devemos orar?
em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, lá também vai nos mostrar qual é o tempo, Silvia, que eu tenho que orar, qual é o dia que eu tenho que orar. Bom, o dia é todos os dias e o tempo, todo o tempo. A Bíblia nos relata que devemos orar sem cessar. Isso quer dizer que é o tempo todo. Não precisamos tomar copo de água toda hora, talvez garrafas de água toda hora. Para que você vai tomar água toda hora? Para você matar a sua sede, certo? E para que é que eu preciso orar todo o tempo? Aí está, para a proteção do Senhor e para manter conectado, né, a intimidade com Ele. É nesse momento que nós somos íntimos. É esse momento que nós apresentamos intimidade com Ele o tempo todo. Em conversa do Criador para com a criatura, né? Então, isso é muito importante. Então, é todo tempo, é orar sem cessar. Qual é a oração? Qual a oração que é abominável a Deus? Já ouviu falar nisso? Qual a oração que se torna abominável a Deus? Em Provérbios capítulo 28, versos 9, nós também vamos encontrar essa resposta lá. Mas também tomando cuidado, porque não adianta eu ser uma pessoa rebelde, de eu não dar importância aos mandamentos do Senhor, de eu também não dar importância às escrituras, né? Porque as escrituras, ela vem para ensinar, para correção, para nos advertir. Então, a Bíblia, ela tem todo esse poder em minha vida. É como se fosse o professor, né? E não precisa ser descartável, né? A Bíblia, ela vem mesmo com esse poder de educar, de ensinar, de corrigir, né? De alertar, tudo isso ela faz. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque não adianta ser uma pessoa rebelde e ser desobediente ao Senhor e ficar lá, Senhor, me abençoa, Senhor, não está acontecendo isso porque o Senhor não está me atendendo. Por que será que o Senhor não está me atendendo? Quer dizer que só vem ao reino, só vem a nós e ao vosso reino nada? Tá errado essa sequência aí. Então, nós não devemos ser dessa forma, porque se eu sou uma pessoa desobediente ao Senhor, então não tenho por que eu ficar orando e também não tenho por que Deus me atender, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, a oração daqueles que não obedecem ao Senhor torna-se uma oração abominável. E isso é muito sério. Qual deveria ser a intensidade da nossa busca? Mas outra perguntinha quente. Em Jeremias, capítulo 29, versos 13, nós também iremos encontrar lá. Deve ser uma busca de todo o coração. Vou repetir de novo. Qual deve ser a intensidade de nossa busca? Como que tem que ser essa intensidade? Tem que ser verdadeira. Tem que ser uma intensidade vindo aqui, do coração. E eu acho bem interessante isso, porque quando eu comecei a orar a Deus, porque eu ainda não tinha noção disso, viu? Eu sou uma pessoa evangélica, graças a Deus. Só que antes mesmo dessa minha vida evangélica, muitas coisas foram boas, mas também foram ruins. E quem é que não tem, né, momentos bons? Só que os momentos ruins, ele vem e acaba com todos aqueles momentos bons. E você não sai daquilo, né? Então, o Espírito Santo fez um trabalho muito importante na minha vida e eu louvo a Deus todos os dias, porque eu sou testemunha viva do amor de Deus para comigo. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas sofrendo e quando as pessoas sabem o caminho a ser tomado, só que elas não têm coragem de se decidir. Isso é muito triste. E às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, ela agora tá bem, ela agora vive bem, olha assim, olha assado. Só que as pessoas não têm coragem de seguir o mesmo caminho que eu segui.
Não é fácil? Não é fácil. Mas quando você toma a decisão, a iniciativa, quando você começa, você não quer mais sair. Isso é tão importante e eu louvo a Deus, eu estou felicíssima da vida e eu não tenho o que reclamar, sabe? Passo os momentos bons, mas eu também tenho os momentos ruins. E eu vou falar para vocês que os momentos ruins é na minoria das vezes, porque na grande maioria das vezes os momentos são bons. Diferentemente daqueles que não estão no mesmo caminho do Senhor. Os que não estão no caminho do Senhor, eles têm muito mais momentos ruins do que momentos bons. E os momentos bons, quando acontecem, é assim, ó, é questão de tempo. Vem, acontece e daqui a pouco acaba. Aí a tristeza toma conta, a preocupação toma conta e só vai crescendo. E aí aumenta a briga, porque aí um acha que um é a culpa do outro e não chegam a uma conclusão e não chegam a um acordo e muito menos a uma resolução. Por quê? Porque o maior de todos que consegue enxergar a nossa vida perfeitamente, melhor do que nós, é o nosso Criador, que se chama Deus. E nós temos um grande intercessor, o nosso advogado, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E também nós temos o nosso Consolador, aquele que nos ajuda a enxergar o ponto no qual nós estamos errando e no qual também nós estamos podendo enxergar os nossos erros, confessar ao nosso Pai e tudo isso através do nosso Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que está aqui, ó, nesta terra juntamente conosco. Então, que possamos aproveitar esse momento, porque esse tempo também já está correndo e logo, logo nós vamos ter aí um final que para muitos vai ser esplendoroso, vai ser maravilhoso, um dia de encontro mundial e todos anseiam por esse dia. Do contrário, aqueles que não querem saber da Trindade, não querem saber do caminho do Senhor, será um momento terrível na vida deles. E eu só lamento. Então, para quem for acompanhar esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo aí com seus conhecidos, porque vale muito a pena. Às vezes a gente para e pensa assim, será que todo mundo já ouviu falar de Deus? Eu creio que não. E será que se ouviram também, sabem quem é Deus? Eu também creio que não. Eu acredito que ainda tem muita gente que precisa conhecer a Deus. E não é conhecer simplesmente falar de Deus, é conhecer intimamente Ele. É poder sentir. Eu creio que muita gente ainda falta ter essa conexão com Ele. E por que é que nós estamos aqui hoje? Para poder fazer esse trabalho. Infelizmente não são para todos, mas para aqueles que receberam a missão de evangelizar, a receber a missão de discipulado aqui, ou melhor, discipular, essas pessoas sim vão fazer esse trabalho juntamente com o Espírito Santo de Deus e os anjos no qual nos acompanha todos os dias. Então que você possa pensar nisso. E já comece a sua conexão com o Senhor, já comece a orar por Ele. Lembrando, não é uma oração de busca própria, de busca vaidade, de busca para engrandecer o eu. Não, não é dessa maneira. Vamos tomar muito cuidado, porque Deus ele responde às nossas orações. Só que chega um momento que a gente não está tão maduro a ponto de receber e aí ele deixa você esperando um pouquinho para que você desenvolva esse amadurecimento. E outra questão é de que nem sempre que eu acho que é melhor para mim, Deus está vendo todas as coisas, Ele sabe, Ele ouve, Ele vê, então nem tudo que eu peço é preciso com que aconteça, porque Deus sabe que não é esse momento. Então, a gente vai ter o sim, a gente vai ter o não também. Ou então, nós vamos ficar um pouquinho na fila de espera para realmente ser merecedores. Então, pense nisso com muito carinho. Ore muito, todos os dias, sem cessar. Ore principalmente pelos seus filhos, porque são heranças do Senhor. Ore principalmente pelos seus pais, que devemos honrar os nossos pais. Devemos honrar tudo que está à nossa volta.
Afinal de contas, tudo isso é presente do nosso Deus para cada um de nós. Então, que você possa pensar nisso, tá bom? E se você não ora, comece a praticar, que você vai ver como que vai ser bênção na sua vida. Eu desejo bênçãos infinitas, bênçãos também em sua vida e eu vou continuar orando por todos. Eu preciso conhecê-los? Não. Eu só preciso orar, porque a misericórdia de Deus vem sobre todo esse mundão, tá bom? Então, fica aqui. E não esqueça, hein? Mostra esse vídeo aí para aquela pessoa que você tem um desejo assim num coração bem especial e que você também vai orar por ela. Então eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Um ótimo dia para você, um ótimo dia do início até o final. E pense nessas palavras. Deus abençoe.